Já dá? Vamos rolar o vídeo e depois a Rebeca vai falar um pouquinho do trabalho dela. E se der um tempinho para perguntas, ou as perguntas podem ficar para depois também. Juntamente com os missionários, está nos ajudando, ensinando, repassando. Quando o professor fica um pouco dúvida, eles nos ajudam, ensinam. Daniel, Pedro Etangiraita, Yantahin, Sua, Pedro Etangin, Puti, Mahiwi, Yantahin, Umikana, Deus Yantahin, Sua. Majal Peyam, Paisua, Puti, Deus Santari, Yamata Paisua, Sua, Oyaimi, Puti, Patrisin, Deus Yanamam Brahmanim, Yanamam Brahman Mauna, Yamapi Adamusua, Kamyama Akutuna, Wow to Yell, Yamapi Haim, Yapi Haim Wow. Pé dạy vào tu pé thì vào to pati sepai mami pega petanya nara ina te putau betul sepai mengendui pati sepai mengendui nanti putau jauh tetakeman pé tetakeman
tem o objetivo de alfabetizar e também principal, que é aprender sobre a Bíblia. A coisa principal é o ensino na Bíblia. Eu estou usando o material traduzido na língua aqui para ensinar nos domingos e também na reunião com os homens. Aqui em Maringá, eu em primeiro lugar tentando ser um bom marido. E fora isso, eu ainda estou na aprendizagem da língua e eu não amo. Para mim, o que eu mais faço é cuidar do João. Dá muito trabalho. Não, mas fora isso, além de ajudar nas atividades do posto, eu continuo estudando a língua e a cultura. Eu acho que vai demorar um bom tempo. Eu vou continuar nessa atividade. E participo do ensino para as crianças e para as mulheres, junto com as outras missionárias. Na segunda-feira à tarde, nós temos a oportunidade também de estudar a palavra de Deus com as mulheres. E é um tempo especial que temos com as mulheres para louvar a Deus com cânticos, ouvir a palavra de Deus, compartilhar os pedidos e também orar. A reunião dos homens, que sempre tem terça-feira à tarde. Eu vejo também como uma oportunidade para os líderes aprender mais, para depois ensinar para os outros. O Ministério de Visitação tem sido uma parte importante da minha vida aqui na aldeia e eu gosto bastante. Tenho tentado ser constante, pelo menos uma vez por dia sair e dar oportunidades bem legais, assim, tanto de ministrar com indígenas, no contexto em que eles se sentem mais à vontade e também de aprender coisas que talvez em outros contextos a gente não aprenderia. Em Parimil temos toda uma geração que muitos deles não vêm para a igreja, mas estão precisando ser evangelizados, estão precisando ser discipulados. Então eu tento aproveitar de todas as oportunidades para estar discipulando, ensinando, tirando dúvidas da palavra de Deus, até ensinando o violão. Umas coisas simples, mas áreas que a gente pode influenciar esses jovens para Cristo, seja tomando banho, seja saindo para a mata, qualquer atividade que eu possa ensinar a verdade. E trabalho um pouco com a manutenção também. Pessoalmente gosto do trabalho de manutenção porque é um tipo de terapia para ele fazer um trabalho braçal depois de ter um tempo sentado, estudando, preparando lições. Então eu gosto da variedade de trabalho. Este ano temos dividido as pregações e o ensino entre a equipe missionário e os líderes Yanomami aqui. Tem sido um ano triste por muitas pessoas aqui. As pessoas se afogaram aqui, realmente afetou bastante a igreja e pensou muita festa, muitas pessoas. Numa visita para a tia dessa criança, então num período bem intenso de luto ainda, e ela dizendo, estou muito triste, mas quando eu oro, Deus sabe tornar a minha mente tranquila novamente. E realmente eu percebia uma paz que só Deus pode dar, diferente da maneira como os incrédulos reagiram à mesma morte. Então a gente aproveitou para ensinar sobre a vida do crente num ambiente difícil. A igreja em Parimil está andando. Com certeza não chegou, mas está andando. Estamos vendo progresso. Com certeza não está igual que estava um tempo atrás. Nem sempre é fácil, mas a coisa está andando e eles estão crescendo.
sabedoria e que eles levam a sério o compromisso com Deus e que possam cada vez mais ter a sua liberdade. Os crentes novos, que eles realmente possam crescer. Muitas pessoas têm mostrado interesse, feito um compromisso, mas não têm andado com Deus. Então, ore pelos crentes novos. A igreja aqui é composta de várias famílias, grupos diferentes. Então, entre eles tem um certo de cooperação, mas também eles têm suas diferenças, às vezes têm problemas e conflitos. Então, esses são os desafios que eles têm que enfrentar. Ore pela tradução, que possa continuar bem como tem sido recentemente. Nhằm học mà nhằm mà cụ piu tiêu sang theo là bé thì cú nhằm mà cụ piu nhằm học mà nhằm mà cụ piu nhằm mà piu não estou lá tiêu si nhằm mà simang dạy cầm nhằm mà cái nhằm mà tay tiêu si nhằm mà simang tay dạy mau pelari nhằm mà pai pelamun nhằm mà cụ đỡ nhằm mà cụ Deus errar é uma complicação. Na moia se eu pediu. Muito bem. Só para vocês verem um pouco, né, da nossa realidade, também de vendo, eu acho que dá uma ideia um pouco melhor de onde que a gente trabalha. Aquilo foi um vídeo que eu tentei montar assim, mais ou menos. Com certeza tem muitas lacunas, né, do que a gente faz lá, né? Mas espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco desse trabalho que vocês também fazem parte. Muito obrigado. A Rebeca vai falar um pouquinho sobre tradução. Isso. Ela está mais envolvida na tradução da Bíblia para essa língua indígena. Não sei vocês, mas quando eu era criança, eu gostava muito daquelas musiquinhas que deixam os pais muito irritados. Aquela repetitiva assim, tava velho esse lugar. Então aquela aranha subiu pela parede. E tem umas que você tem que ir indo, daí chega uma parte que você não pode falar tal palavra, né? Não sei o que, e continua. Imagina tentar traduzir a Bíblia para uma língua que tem palavras proibidas ou palavras inexistentes, palavras simples como amor, fé, justiça, graça, obrigado, gratidão, rei, senhor, sacerdote. Não tem. Não existem essas palavras. E não só as palavras, o conceito não existe na língua Yanomami. Nessa que a gente está trabalhando. É um jeito completamente diferente de pensar e a língua reflete isso. Não é fácil. Eu faço, como eu disse, eu não sou a pessoa que está coordenando o trabalho de tradução, ainda bem, eu sou meio que estagiária. Tem a Patrícia, que é mais experiente, tem trabalhado com isso há um tempo e eu tenho ajudado e aprendido muito com ela. Mas o mais impressionante não é tudo aquilo que a gente não consegue transmitir. Todas as dificuldades em transmitir o que a palavra de Deus diz. O mais impressionante é que apesar do abismo cultural, apesar das nossas falhas humanas como tradutoras, o Espírito Santo de Deus tem falado. E a palavra de Deus está sendo traduzida com fidelidade pela graça de Deus. E os indígenas estão entendendo. E a gente sabe que a palavra de Deus transforma vidas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, inclusive Yanomami. Inclusive um povo guerreiro, um povo cuja maior festa da cultura é a morte, porque a festa da morte gera vingança contra outra aldeia. Toda morte é causada por uma pessoa, sempre é culpa de alguém.
pela cultura, então isso gera vingança. Mas olha só o que eles receberam nesse ano que passou, de 2015. Os Yanomamis receberam a seguinte mensagem da língua deles: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso está em Romanos 5:1, um dos dois livros cuja tradução foi completa nesse ano de 2015. Romanos e Hebreus estão completos. Falta pouco para terminar o Novo Testamento. A emoção maior não é quando a gente tenta se comunicar e não consegue. Às vezes é difícil, procura uma palavra aqui, um outro jeito de explicar. Mas é ver jovens Yanomamis repetindo essa verdade, dizendo: ah, agora eu entendi, então é só fé, mesmo eu sendo pecador. Eita, agora eu entendi. E a gente tem visto um pouquinho disso entre o povo Yanomami. O desafio para esse ano na tradução da Bíblia é esse texto que o John compartilhou com a gente, o Evangelho de João e os 2 Coríntios. São os livros que faltam para serem traduzidos do zero. Além disso, Atos e Marcos já tem um trabalho em andamento e a gente tem o sonho de concluí-los aí nos próximos anos. Orem por isso, irmãos. A gente precisa de uma sabedoria divina, tanto para a tradução quanto para saber lidar com os indígenas e não perder nenhum daqueles que o Senhor Jesus tem nos dado. E Ele sabe, aqueles que Ele já chamou e que são dele. Bem, deixa eu ver que horas são. 52. Não sei se tem outro microfone ou se quiser ficar em pé, fazer alguma pergunta, curiosidade. Quem quer fazer uma pergunta? Está acabando. Tiago, se deve tocar a bateria. Rebeca, John, eu queria saber como é que foi o início do relacionamento de vocês. Pergunta sobre o ministério. Ela falou que o ministério dela é de você. Está certo. Gente, nós nos conhecemos em 2008, por aí. Eu fiz seminário na Nova Vida, como ela também fez, só que eu fiz antes. Eu me formei em 2003. E o pai dela, aliás, foi o meu professor. E pegou muito do meu pé. Até me assustei um pouco, não sei. Mas ele foi embora para a África e eu aproveitei. Nós nos conhecemos em 2008. Foi um jantar só, entre amigos, assim, conhecemos, não rolou nada. E tanto eu como ela, sempre tivemos essa vontade de trabalhar entre povos indígenas. E eu me preparei em 2004, estava pronto para ir para o campo, e Deus falou: ainda não. Eu passei 8 anos esperando Deus dar luz verdes, né, o farol verde para eu ir. E nesse tempo a Rebeca também, ela ganhou, ela chegou lá antes. Ela chegou lá e um mês depois eu pousei lá na aldeia. E ali começou. Fomos nos conhecendo. Aliás, nosso namoro foi muito ruim. cheio de complicações, por causa. A gente queria prezar muito por dar um bom testemunho entre os indígenas. Então eu acho que eles deixariam a gente, talvez, porque a gente não é igual a eles, são diferentes, então a gente deixa eles conversarem talvez uma semana. Depois tem que decidir o que vocês vão fazer, né? Mas para nós isso não existe, né? Então,
entre essas dificuldades e outras, fomos namorando e nos conhecendo e deu certo. Deu certo. Quem acha uma esposa, acha o bem. Há quantos anos vocês já têm esse trabalho lá na tribo de tradução? E quanto tempo mais para concluir a tradução? Eu vou ficar te devendo uma resposta exata, mas mais de 10 anos, que é um tempo muito pequeno em comparação com aquilo que já foi feito. Conversando com pessoas da etnia terena, os indígenas terenas, por exemplo, quando a gente falou que a gente está estimando que talvez mais uns 3, 4, 5 anos no máximo, o Novo Testamento esteja pronto para ser entregue para os Yanomamis, ele ouviu isso e falou, puxa vida, na minha etnia demorou 30 anos só para o Novo Testamento estar pronto. Então, Deus tem nos abençoado com esse ministério. Como eu disse, faz mais ou menos 2 anos que eu estou envolvida com esse ministério, mas a Patrícia já faz mais de 10 anos que está trabalhando com isso. Quantos anos mais? Uma previsão otimista, mais 2 anos para nós concluirmos a tradução dos livros que faltam. E daí a gente começa um processo minucioso de revisar tudo que já foi feito. A Patrícia me disse que em alguns casos demora 10 anos só para revisão. A gente gostaria muito de terminar em bem menos que isso, talvez 2 ou 3 anos. O motivo de oração é a equipe. Uma das missionárias dentro da equipe está com um caso grave de câncer, tem podido ajudar bem menos do que ela gostaria. As situações vão mudando. Então a gente depende da graça de Deus para isso também. Eu gostaria que a irmã lesse um versículo para nós na língua Yanomami. Eu não trouxe, aquilo que já está traduzido, a gente imprime e para pelo menos os livros que já estão prontos, já colocar na mão deles, e é isso que os líderes da igreja já usam para pregar e a gente usa para discipulado, mas eu não trouxe a Bíblia, aquilo que está traduzido em Yanomami. Mas eu sei João 3,16, apesar de não estar oficialmente traduzido, fica mais ou menos assim. Deus sim, Yanomam Tepkomiri Pihi Bumarikuten Kamai Hiru Peshimine. Esse é o comecinho de João 3,16. Eu gostaria de saber se vocês têm tido alguma dificuldade causada por grupos, por exemplo, de antropólogos, ou que se incomodam com a mudança cultural que vocês estão causando lá naquele grupo. Sempre tem uma oposição a qualquer movimento evangélico, né? E lá tem também muita crítica antropológica, para nós mesmos, pouco. A FUNAI também tem áreas que a gente não tem acesso, graças a Deus eles têm nos dado acesso onde nós atuamos ali. Eu acho que uns 30 anos atrás pediram para a missão sair da área, saímos e logo pediram para a gente voltar, porque realmente a gente é uma ajuda para eles. Causa uma certa ordem e eu diria que hoje em dia tudo muda tão rápido. Hoje pode estar bem, amanhã não, mas hoje em dia eu diria que talvez a maior, vamos dizer, problema seriam os garimpeiros ilegais que estão na região e que estão sendo exemplos péssimos para os indígenas. Rolam muitas drogas, cocaína, inclusive muita prostituição. Então, eu diria que de forma governmental
tal, a gente não vê tanto, a gente ouve bastante, mas ali na aldeia mesmo a gente não vê no dia a dia. E questão de mudança cultural, claro, existem muitas opiniões diferentes, mas a cultura é dinâmica. Uma cultura nunca é uma coisa estagnada, sempre está mudando, independentemente de missionários ou não. O que eu diria é que a gente, na medida do possível, preserva a cultura. Traduzindo a Bíblia, está preservando a língua. O culto, as danças, tudo que não bate com a palavra de Deus, a gente encoraja. Agora, é claro que tem coisas, infanticídio. Acontece lá ainda. A mãe não quer a criança por qualquer motivo, queria homem, nasceu mulher, enterra, enfia umas folhas na boca e enterra a criança. Isso acontece hoje. Realmente, como todos nós, todo mundo tem uma natureza pecaminosa que precisa ser mudada. Isso não é cultura, isso é natureza pecaminosa, né? Recentemente, realmente, a cultura tem mudado bastante, mas eu creio que tem sido por causa tem um posto de saúde ali do governo que cuida da saúde, e ali eu acho que tem mudado mais a cultura deles do que 40 anos de missionários morando ali. Fora, eu acho, aliás, eu vou me corrigir. Eu acho que o que mais tem mudado é a Bolsa Família, a Bolsa Maternidade, a aposentadoria, porque eles estão descobrindo essa infelicidade. Qual é o critério para vocês escolherem qual livro vocês vão traduzir? Eu percebi que você está dizendo que João é o último. Sim. De repente, o João é um livro importante. Eu falei, qual é o critério que eles utilizam para escolher o livro da Bíblia a ser traduzido? Eu percebi que Marcos é um livro muito simples, um evangelho muito simples, vocês demoraram. E agora João também não. Então, eu queria saber qual é o critério que vocês utilizaram para isso. Os critérios não são estabelecidos por nós, na nossa língua. Existe uma sociedade de tradutores muito mais experientes, que já traduziram a Bíblia para várias línguas, e com essa experiência foram determinando, por exemplo, Marcos é o primeiro, por isso que eu disse que a gente já existe uma tradução feita, o desafio, ela tem alguns defeitos, vamos dizer assim, então o desafio é torná-la boa o suficiente para colocar na mão do povo. Mas Marcos foi o primeiro. Atos logo em seguida. Narrativas, exatamente. Então o critério é o que essa Sociedade Internacional de Tradutores nos aconselha, juntamente com a quantidade de recursos e material produzido de apoio em cada um dos livros. Por isso que Coríntios ficou por último. O material de apoio não existe. Só existe em inglês, por exemplo. A Patrícia ainda não fala inglês. Ela falou, agora que você chegou na equipe, que bom, a gente pode trabalhar com Coríntios, você me ajuda com a parte do material de apoio e a gente vai trabalhando juntos. E, acho que é isso. Som. Nas diferentes culturas, quando nós tentamos apresentar Jesus, às vezes nós conseguimos detectar uma área principal que é de maior dificuldade para que aquela determinada cultura venha compreender o amor de Jesus por causa de determinada coisa que é arraigada da cultura. Vocês veem isso entre os Yanomamis? É uma boa pergunta. Eu acho que... Deixa eu dar um pouco de contexto. A Missão Bema já trabalha ali nos Yanomamis faz mais de 45 anos.
e pregando a palavra de Deus, e muitos missionários passaram ali, passaram a vida ali e pregavam o evangelho o tempo todo e aparentemente ninguém se converteu. E você olha assim, muitos missionários que foram decepcionadíssimos para casa depois de 10, 15, 20 anos trabalhando ali com nenhuma conversão. E muitos perguntavam, será que a gente está conseguindo comunicar o evangelho de uma forma entendível? Pode ser a gente que não está conseguindo falar a língua bastante, assim, a cultura. E eu acho que só nos últimos 7, 8 anos que Deus decidiu, pela soberania dele, não mudou o discurso, não mudou a língua, não mudou a apresentação do evangelho, mas de 7, 8 anos atrás, muitas pessoas começaram a entender, se entregar a Deus. E não sei se existe uma barreira assim. Claro que existe uma grande barreira em todas as áreas. Eu diria que a aldeia era 100% alcoólatra. É uma grande barreira. A mãe tem um filho de 5 anos, não dá comida, dá bebida fermentada. Então, desde os 5 anos já é um beberrão. Se não bebe, não come. É a comida, vamos dizer. Então, existem muitas barreiras. A pagelância faz muito parte da cultura. Como a Rebeca falou, uma cultura de vingança, sempre matando uns aos outros e de outras aldeias. Realmente, muitas barreiras. Eu não sei se tem uma barreira assim mais forte ou não. Só dando um exemplo disso que o John falou, o cacique, chamado Félio, que vocês viram no vídeo ali, um pouco mais gordinho, de blusa vermelha, ele contando o testemunho dele, fala exatamente isso. Eu vinha no culto, vinha bêbado, ouvia, entrava por aqui, saía por aqui. Por anos eu fiz isso. Eu não queria saber, só vinha porque achava que depois o missionário ia me dar alguma coisa. Daí um dia eu vim e ouvi a mesma coisa que eu ouvia sempre, mas eu fui para casa e fiz, entendi, essa palavra é realmente verdadeira. E daí a minha mente explodiu. Literalmente, é assim que eles falam, minha mente explodiu. Caiu a ficha, deu um estalo. E daí eu criei. Não sei se tem explicação antropológica para isso. Quanto às dificuldades, duas coisas na cultura que eu estou lembrando que são dificuldades grandes. O conceito de pecado tradicional é você ser mão de vaca. Só isso leva uma pessoa para o inferno. Não dá tudo que tem. Matar, violência, adultério, assassinar criança, tudo isso ou não é pecado ou é até uma virtude, dependendo do contexto. Então, primeiro, nós missionários não temos condições de alimentar todos. Então, quando a gente tem uma banana e decide comer a banana e não dá para alguém, porque vai vir o outro pedir e eu não tenho mais nenhuma, ou por qualquer outro motivo, isso faz de nós, na visão deles, dignos do inferno, porque nós não damos tudo que temos. Então essa é uma barreira muito grande, a gente lida com isso todo dia, todos os missionários por 40 anos lidam com isso, eles entre eles lidam com isso, o conceito de pecado, como eu disse, palavras como justiça, são conceitos muito diferentes. E outro conceito é a grande virtude Yanomami, é ser um valente e vingar e assassinar muitas pessoas. O Filho de Deus vindo e se deixando ser assassinado em nosso lugar, muito dificilmente é visto como uma virtude. Ele foi fraco. Ele não é alguém digno de ser seguido. Mas eu disse tudo isso só para vocês sentirem um gostinho da cultura e exaltarem ainda mais a Deus junto com a gente. Porque com uma cultura assim, apesar disso, o Espírito Santo toca nos corações e abre as mentes. E gente como Félio, como muitos outros, crê no Senhor Jesus e fala, essa palavra é verdade. Jesus morreu no meu lugar, eu que merecia. Ele é realmente um valente, Ele me amou e por isso. Isso enche nosso coração de alegria.
Muito bem, a gente vai... Oi. Boa noite. Assim como você, eu também estou grávida. E, assim, depois da gravidez eu só penso na neném. Você falando todas essas diferenças de cultura, enfim. Vocês pretendem ter e criar neném de vocês lá? Sim, orem por nós. Esse é o nosso desejo. Antes da gente saber se era menino ou menina, eu tinha uma coisinha comigo no meu coração pegador. Ai, Senhor, se o Senhor quer que a gente fique a longo prazo, como é nossa intenção, por enquanto a gente não tem planos de sair de Parimiú, a não ser que Deus mostre alguma coisa diferente. Aí deixa eu ter um menino. Acho que é mais fácil de criar na aldeia do que uma menina. E Deus me deu, vai nos dar uma menininha, pela graça dele. As histórias são meio assustadoras, algumas coisas que a gente ouve. O John um dia chegou em casa mais branco do que já é, só para vocês terem uma noção. E ele cresceu com indígenas, ele não se escandaliza tão fácil quanto eu, com aquilo que acontece na aldeia, mas aquele dia pegou. Que foi, amor? Ah, você conhece, sabe fulana, fulana e fulana? Eu sei, elas têm 5, 6 anos, estavam brincando ali fora. Elas pediram para dormir comigo. E elas sabiam do que estavam falando. Elas têm experiência. E só que eu pensei, Senhor, essas vão ser as amiguinhas da minha filha. Tem misericórdia. E Deus sabe. E Deus vai cuidar e vai proteger. E eu conto com as orações dos irmãos. Muito bem. Qual mês de gestação você está? Já? Já. Por isso que podia nascer hoje, né? Tá bom. Nós vamos orar nesse momento, então. Depois vocês vão ter um tempinho ainda para conversar com o casal depois do culto, tá bom? Eu vou convidar os nossos líderes para virem aqui à frente, tá bom? A Gival, Daniel, o John, o Jader, tá aí? Jader, vou convidar também o Paulo para estar aqui. Celso, você pode vir orar com a gente também aqui, por favor? Muito bem. Nós vamos orar nesse momento pela vida do John e da Rebeca. Agora que nós nos conhecemos, o que aconteceu no seu pé? Porque ele está com um sapato e um chinelo, não sei se vocês perceberam, né? É moda aí, Não é moda não. Futebol mesmo. Futebol? Então tá bom. Vamos orar aqui. Com os índios, né? Vamos nos colocar em pé, por favor. Vou convidar o Girval para orar nesse momento, pela vida do John, da Rebeca, também da filhinha. E nós vamos estender as nossas mãos, orando por esse casal de missionários que também são apoiados pela nossa igreja, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos prostramos diante de Ti como igreja, colocando este casal na Tua presença, Senhor, Te agradecendo pela vida deles, pela disposição, pelo desprendimento deles de deixar a civilização para ir viver num lugar tão distante assim, tão desprovido, Senhor, por simples amor ao Teu nome. Nós pedimos, Senhor, o Senhor nos chamou, nós pedimos que o Senhor abençoe a vida deles, que o trabalho deles ali naquela tribo, ó Pai, seja bem sucedido, que eles consigam vencer os obstáculos de tradução da língua, de conceitos, o obstáculo também, ó Pai, cultural que tem ali. Nós pedimos que o Senhor abençoe a vida deles como um exemplo Teu, Senhor, de como aqueles índios, olhando para eles, podem também entender aquilo que o Senhor espera deles. Senhor, abençoe a vida deles enquanto casal. Te oramos pelo bebê que está para chegar. Abençoe a vida desta criança, Senhor, que já de cara vai crescer num ambiente inóspito, totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados.
mas a tua boa mão esteja sobre essa criança, Senhor. E nós sabemos que quando o Senhor abençoa, ninguém pode fazer mais nada, Senhor. E em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor unja esse casal, coloque os seus anjos ao redor deles e que eles possam ser protegidos por Ti, tanto no que diz respeito à saúde, tanto no que diz respeito aos ataques espirituais, Senhor, que o Senhor esteja protegendo a vida deles. Nós te pedimos isso e te agradecemos desde já, no nome do Senhor Jesus. Amém.